Presta atenção nessa imagem. Você conhece esse homem? Esse homem é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que você não sabe é que esse homem foi indicado pelo PL, lógico, chancelado pelo presidente Jair Bolsonaro, para ser pré-candidato à presidência da República. E essa notícia gerou, sim, muito zum na classe política. Principalmente para aqueles oportunistas que pensaram que teria o apoio de Bolsonaro para o ano que vem. Presta bem atenção nessa notícia. Mas afinal, quem é Flávio Bolsonaro? Vou te dar aqui um resumo sobre a carreira e um pouco da vida de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro nasceu em 30 de abril de 1981. Ele é advogado, empresário. Atualmente ele é senador pelo partido do PL, o Partido Liberal, pelo estado do Rio de Janeiro, representando o estado do Rio de Janeiro. E a sua trajetória política começou bem cedo mesmo. Aos 21 anos ele foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro e na época ele foi o mais jovem deputado estadual ali da sua geração da Assembleia Legislativa da Alerj no Rio de Janeiro. Disputou também o cargo de prefeito em 2016, mas não conseguiu, porém foi muito bem votado na época. E em 2018 ele foi eleito senador com uma votação expressiva, sim, uma votação expressiva. Lógico que muito por conta do trabalho político da sua família e também por conta do trabalho político dele dentro do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa. No momento atual, a indicação dele à presidência da República causou muitas reações nos bastidores políticos. Segundo a notícia da revista Oeste, como essa é a notícia como base que nós estamos pegando para fazer esse vídeo, a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, a indicação feita ao então senador Flávio Bolsonaro, causou reações, tanto na oposição, mas principalmente no lado que se diz conservador. Agora é a hora de ver quem realmente é leal ao bolsonarismo e a essa posição política, a esse posicionamento político. Agora é a hora. Na minha opinião, essa foi uma estratégia justamente para ver quem realmente está do lado de Bolsonaro ou quem realmente vai para o lado de vez da esquerda, centro-esquerda, para mover futuros cargos. E a gente sabe que essa não é a filosofia de trabalho de Bolsonaro. Muito pelo contrário. Corte de cargos e fazendo um trabalho aí realmente voltado para as pessoas. Agora é a hora de ver qual é a intenção dos políticos, principalmente daqueles que se dizem de direita, que se dizem conservadores. Já outros aliados e muitos aliados mesmo de verdade, comemoram a indicação de Flávio Bolsonaro à pré-candidatura à presidência da República, principalmente por ter sido chancelado pelo presidente Jair Bolsonaro e principalmente com a intenção de unir a direita, que eu acredito que é isso que precisa ser feito, gente. Tá na hora de se unir e não se dividir. Porém, com essa estratégia a gente vai ver quem realmente quer se unir em prol do país ou quem realmente quer cargo e quer o poder da República. Tem algumas falas que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, falas de alguns deputados aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Entre aspas, nossa missão para 2016 é uma só: manter a oposição unida e devolver o Brasil ao caminho da responsabilidade, da liberdade e da prosperidade. Essa é a declaração de um dos deputados aliados que está aqui na revista Oeste. Outra declaração impressionante de um outro deputado aliado ao Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro, é a seguinte, entre aspas, quando o presidente fala, eu escuto. Flávio Bolsonaro será o seu candidato à presidência da República, então eu escuto e apoio isso. Diz outro aliado de Bolsonaro, fecha aspas. Porém, eu gostaria de pontuar algumas coisas. E o que significa tudo isso? Quais as implicações políticas com essa indicação do presidente Jair Bolsonaro ao seu filho como pré-candidato à presidência da República? Quais são as implicações? Bom,
Algumas implicações eu gostaria de pontuar aqui. Na realidade, eu não considero como implicações, porém, eu considero como ponto positivos a serem observados. Preste atenção. Um ponto importante é que essa indicação, essa escolha de Flávio Bolsonaro indica que a ala bolsonarista, na realidade, essa ala bolsonarista que é muita gente, milhares de pessoas aqui no nosso país, quer realmente manter o legado do que o presidente Bolsonaro passa com a sua mensagem, a sua autenticidade e o seu trabalho, não só como presidente, mas também como pessoa ali, como em relação ao conservadorismo, em relação à direita, aos princípios e valores já colocados, não só em campanha, mas também colocados em práticas quando presidente. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui nesse significado dessa indicação política. A ideia de indicar Flávio Bolsonaro é a ideia de o bolsonarismo continuar aqui no país. E aí eu pergunto para você, você concorda com isso? Outra coisa importante dentro desse cenário é que tudo isso pode configurar alianças políticas e definir a dinâmica de como a direita vai se comportar e vai agir em 2026, no ano que vem. Se realmente os conservadores vão se unir, né, se os bolsonaristas e os conservadores vão se unir em nome aí da família Bolsonaro. E eu acredito que a gente precise um pouquinho mais além, em nome do nosso país, em nome das famílias. Presta bem atenção nisso. E eu quero deixar uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Você votaria, se a eleição fosse hoje, você votaria em Flávio Bolsonaro, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Responde aí nos comentários. Bom, para encerrar esse vídeo, fazendo um resumo, falamos aqui da indicação do senador Flávio Bolsonaro à pré-candidatura à presidência da República. Falamos aqui também sobre um pouco aí da trajetória de Flávio Bolsonaro em sua carreira política, no seu dia a dia político, e também falamos aqui alguns aspectos sobre o cenário político em relação ao Flávio Bolsonaro. E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você e que você reagisse aí nos comentários. Preste bem atenção. O nome do senador Flávio Bolsonaro, na sua opinião, ele une a direita? Ele vai unir mais a direita? No nosso caso, vai nos unir mais? A nossa direita será mais unida? Ou você acha que nós vamos continuar divididos? Porque, infelizmente, nós precisamos nos unir mais e isso não está acontecendo. A direita precisa se unir no nosso país. Reforçando esse pedido para vocês nesse vídeo, eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, comentasse esse vídeo, compartilhasse esse vídeo com a quantidade de pessoas aí que você conhece e também se inscrevesse aí no nosso canal no YouTube e também seguisse a gente em outras plataformas, tá bom? Compartilhe esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, hein? Ó, esquece não. Consciência, direita, consciência, Brasil.